Bom, pessoal, bom dia aí, boa tarde, boa noite, olá, todo mundo. A ideia hoje é apresentar um sistema que está rodando em um dos clientes, tá bom? É um sistema de solicitação de serviço de hotel, onde o hóspede está dentro do hotel, precisa solicitar algum serviço ali, não precisa ficar ligando pro atendente ou chamando alguém, e não tem meio que o controle de ticket se realmente o serviço foi solicitado ou não. Então a gente fez um sistema para que essa tarefa fosse automatizada da melhor maneira possível, né? Óbvio que nunca é 100% automatizado, sempre tem problemas, mas uma boa porcentagem foi automatizada e teve uma boa efetividade esse sistema, tá bom? Como que funciona? Aqui a gente tem um WhatsApp onde as pessoas podem solicitar serviços, tá bom? E esse WhatsApp pede todas as informações necessárias do cliente. Ele cria o ticket para o serviço se for necessário. Na verdade, teoricamente, todo ticket deveria ser criado, mas nem sempre é, porque o que acontece? Tem dois sistemas, tem um sistema de ticket e tem um sistema de urgência humana. Então, quando é um serviço normal, a gente cria um ticket e vai para a fila normal para o serviço ser executado. Quando é um serviço grave, por exemplo, vazamento no banheiro, algo muito grave, muito sério, ele vai chamar uma API, vai apitar no sistema lá para chamar um humano o mais rápido possível, tá bom? Depois disso, depois de uma dessas duas partes feitas, dependendo do serviço, vai para um filtro onde vê se é necessário cadastrar aquela solicitação de serviço ou aquela reclamação no CRM. Exemplo, se a pessoa passou por um vazamento de esgoto dentro de um quarto do hotel, muitas vezes é interessante colocar isso no CRM, né? Porque você tem um histórico aqui de problemas que aquele cliente tem e a gente pode melhorar esse relacionamento com esse cliente, tanto numa estratégia de vendas, tanto numa estratégia de pós-venda aí, tá bom? Então, por exemplo, dar um presente, alguma coisa, uma promoção especial, alguma coisa para melhorar esse relacionamento e minimizar essa experiência ruim que ele teve, tá bom? Além disso, a gente vai ter um dashboard aqui. Como que vai funcionar esse dashboard? Esse dashboard tem lá todas as informações de como é que estão essas requisições no hotel, se estão muitas requisições, poucas requisições, quais são as prioridades dessas requisições, que se são urgentes, se não são. Então a gente consegue ver tudo isso em tempo real no dashboard, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem um sistema, aí eu vou colocar um olá aqui para esperar a resposta aqui do Gabriel, que é o nosso agente de IA, é uma inteligência artificial que pega as solicitações dos hóspedes, tá bom? Vamos ver aqui se tá rodando aqui no N8N. Hum, Tava dando um probleminha aqui, eu até dei uma olhada na IA que estava acontecendo, deixa eu vir aqui, pronto, fechou. Aqui, ó, ele vai lá, ele vai se apresentar direitinho, tá bom? Ó, estou aqui para ajudar com diversos serviços de limpeza, amenities, manutenção, enfim, tá bom? Então eu vou falar aqui, bom dia, meu quarto é o 302, e eu estou precisando de um ferro de passar roupa. Então vamos esperar ele responder, demora um pouquinho mesmo, é normal, porque tem toda uma experiência humana aí por trás, né? Para ele responder devagar, não parecer um robô que está respondendo com tudo de uma vez, processar a mensagem e tudo. Então, obrigado pela informação. Vamos esperar aí mais um pouco, está rodando. Você pode ver o running, ok? Poderia confirmar o seu e-mail. Esse e-mail é importante porque
você tem um controle de ID aí do que está acontecendo em cada quarto e até fazer um bate no CRM caso for necessário, tá bom? Então manda o e-mail também, tá bom? Mandado no e-mail também o ticket que foi criado, tudo certinho, vai mandando e-mail, tá bom? Então vamos lá, esperar um pouquinho. Aí ele confirma as informações, ele, se é um serviço mais urgente, ele vai um pouquinho mais rápido, mas é basicamente isso. Eu vou confirmar, contato registrado é tal, tá rodando aqui, um minutinho, um pouco, tá rodando. Beleza. Sim. Aguardamos um pouco. É normal, tá? Ele demora um pouquinho para não ser aquela. Ó, isso, ó, foi registrada com prioridade média, aí mandado no e-mail o ticket certinho, tá bom? Então, o que acontece aqui por trás dos panos, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a gente tem um agente conversacional de inteligência artificial, tá bom? Tá, e também tem atualização no dashboard, tá? Se você perceber, a gente vai ver aqui que a gente acabou de fazer uma solicitação às 14 horas, tá bom? Ó, ferro de passar roupa foi feito, tá bom? É serviço de quarto, aí é registrado aqui na prioridade média, né? E tem mais um serviço de quarto registrado, que você pode ver que na última hora foi um serviço registrado. Aqui é quando requer necessidade urgente, aqui é quando requer ticket, que foi esse caso, né? E o total de iterações. No caso, esse dashboard só está de demonstração mesmo. O dashboard é muito maior na vida real desse cliente, mas é basicamente o que está mostrando lá para a gente conseguir ver. E tem alguns funcionários do hotel que só conseguem ver essa tela mesmo, tá bom? Então a ideia era justamente essa. Primeiro a gente tem o agente conversacional já, de como ele está funcionando aqui. Basicamente, eu tenho um webhook que recebe de uma API as informações do sempre que me receber uma mensagem. Tem um filtro que filtra aqui se a mensagem é de grupo, se é newsletter, se é uma mensagem que não é de uma pessoa comum. Se não for, ele não vai responder, não vai passar por esse filtro, tá? Tem um cadastro no banco de dados de clientes aqui. Caso o cliente já for cadastrado no banco, não precisa cadastrar de novo. Caso não for, ele é cadastrado. Aqui a gente tem três caminhos: um de mensagem, um de imagem e um de áudio, tá bom? Ou seja, o que acontece? Se for mensagem, ele passa por esse caminho, não precisa fazer nada. Se for imagem, ele vai analisar a imagem, dar uma transcrição da imagem para a inteligência artificial conseguir saber o que que é a imagem e responder, tá bom? E o áudio, ele também vai transcrever o áudio para conseguir seguir. Aqui a gente tem com Redis feita uma fila, um buffer, na verdade. O que acontece? O buffer é basicamente uma fila que as mensagens são enfileiradas ali, de 10 em 10 segundos. Porque se o cara mandar uma mensagem olá, depois mandar tudo bem, aí ela recebe tudo, pode receber no intervalo de 10 segundos tudo isso como uma mensagem só, para não precisar ficar respondendo olá, depois respondeu tudo bem, ela responder tudo de uma vez. Então tem esse bufferzinho aqui, tá bom? Aí tem a inteligência artificial, o agente, né? Que basicamente baseado no GPT aqui de LLM. A gente tem um Postgre Chat Memory, que a ideia aqui é você armazenar as mensagens na memória, tá bom? Então você armazena na memória as mensagens para a gente conseguir ver todo o contexto da conversa desde o começo. E você tem aqui um chamar sistema, que seria o quê? Que chama o sistema ali para fazer o ticket, para chamar o humano ou atualizar ali no CRM, tá bom? Aqui eu não vou explicar muito bem a lógica, mas é basicamente aqui a gente formata a mensagem e separa ela aqui.
para não mandar tudo de uma vez, ela mandar em várias mensagenzinhas, como que foi aqui a sua solicitação, depois da equipe responsável, depois precisar de mais uma coisa. Isso aqui é para ficar mais humano, tá? Para ficar mais humano é a ideia, tá bom? Aqui tem um enviar texto e cada textinho ele envia de 10 em 10 segundos para não ficar aquele bando de mensagem como se fosse um robô mesmo mandando, tá bom? Aqui também tem uma lógica aqui para enviar áudio, mas nesse caso a gente não usa, tá? Então eu sempre uso tanto para a gente conversacional, tanto para a gente ter conversacional de WhatsApp ou de telefone mesmo, de ligação, de a gente usa mais ou menos a mesma base, então essa eu basicamente desconectei aqui, tá bom? Quando a gente vai chamar o sistema, o que que acontece? Ele vai vir aqui, ele vai chamar o outro workflow aqui dentro do N8N, tá bom? Então vamos ver aqui o outro workflow dentro do N8N, como está funcionando. Aqui é uma chamada, e esse workflow é feito para ser chamado de outro workflow. Então, ele é feito para ser chamado de fora, tá bom? Então, aqui a chamada, ele vai... Aqui eu até coloquei um exemplo, né, aqui para a gente observar de maneira mais clara. O que, que vai vir lá da mensagem do agente conversacional de WhatsApp. Vai vir tipo, reclamação, quarto, e-mail, telefone, se é urgente, se o registro no CRM deve registrar ou não, e os detalhes. Quem vai decidir isso é o primeiro agente lá, tá bom? Eu fiz errado aqui, né? Pronto. Aí aqui, essa LMchain basicamente vai colocar isso no formato JSON, essa query que foi recebida, essa mensagem lá do agente já que foi recebida. Então, ele vai padronizar no formato de revisão, mensagem, e-mail, categoria, enfim, tudo que vem ali daquela solicitação, ele vai classificar de uma maneira melhor. E logo depois a gente vai fazer os checks. Aqui em cima, o primeiro caminho, ele vai checar se é solicitação de serviço, o segundo, se é escalar humano, tá bom? Beleza? Então, basicamente, esses dois checks. Se for solicitação de serviço, vai criar um ticket. Se for escalação humana, vai alertar a equipe lá humana necessária, tá bom? Esses dois casos aqui são dois sistemas diferentes, mas eu fiz no JSON Server. Se você for ver aqui, ó, eu tenho esse aqui é a escalação humana, né? Toda vez que cria, ou vem aqui um JSON aqui para cá, tá bom? Nesse servidorzinho que eu criei, numa APIzinha. Então, e aqui é o do ticket, né? Você percebe que cada ticket é fechado e aberto por chaves, então vem no formato JSON, no formato que a gente está acostumado, o RESTful aí, tá bom? Então, o que acontece? Aqui, beleza. Que, aí aqui vai criar o ticket, eu vou fazer alerta humano, tá bom? Depois disso vai guardar no banco de dados, porque guardar no banco de dados, por causa que para a gente ver no nosso dashboard depois o que está acontecendo, tá bom? Então ele guarda todas as informações ali da requisição de serviço que vem no banco. Depois ele vê que tem um if, então ele vê se é necessário CRM ou não, de acordo com o que o primeiro agente já, o primeiro e único, na verdade, né? Ele classificou. Aí a gente tem a achar contatos, acha se aquele contato já está no CRM, no caso isso aqui foi o HubSpot, o CRM que eu usei. Eu estou usando o HTTP Request, na verdade nesses três, porque os nós do HubSpot não me dão tanta liberdade para algumas coisas que eu queria fazer, tá bom? Eu já vou explicar. Então ele acha contatos. Primeiro, se o contato existe, ele atualiza o contato. Se não existe, ele cria o contato e registra ali a reclamação que é necessário registrar, tá bom? Se é falso, ele não faz nada, se não precisar do CRM, tá? Então, o que que acontece aqui? Aqui no achar contatos, eu não acho apenas o contato, eu também acho, eu pego aqui também, por JSON, também eu pego o histórico de reclamações anterior do cliente, tá bom? Para ver se tinha alguma reclamação antes disso ou não e registrar e deixar tudo registrado no campo, porque aqui no nosso no nosso HubSpot, o que está acontecendo aqui, gente? Basicamente,
Eu tenho aqui o histórico de reclamação e ele não pega só a primeira, ele pega as novas também. Então ele pega o histórico antes e a nova reclamação para registrar todas no mesmo lugar. É bom para a gente ter o histórico ali no CRM para poder fazer as ações necessárias. Então, o que acontece? Você tem que pegar lá primeiro o histórico nesse achar contatos. Quando acha o contato, pega o histórico das reclamações para juntar na hora do atualizar contato, porque esse campo aqui, da forma que foi feita, eu só registro uma vez. Então, na hora que registro, eu preciso registrar o histórico e a nova, né? Então, tá dessa forma aqui. E caso não for, eu crio o contato do zero, tá bom? A gente pode ver isso aqui funcionar no teste, só para vocês verem o carry test aí funcionando, tá bom? Ele vai primeiro separar ali, bonitinho, tudo certinho. Aí vai passar aqui, no caso foi um serviço, né? Não foi nada urgente. E ele atualizou a nova reclamação ali também no CRM, assim como no banco, né? Então, lá que a gente entra aqui no CRM, a gente consegue ver o histórico aí, tá bom? Nova reclamação, tinha duas, agora a gente tem três reclamações, certo? Então, essa é a ideia de como está funcionando. A gente também tem o nosso dashboard aqui, né? Que tem total de interações, requerem tickets, necessidade de humana urgente. Última hora a gente teve duas solicitações, que é basicamente o que a gente fez aqui, uma e outra. Eu mostrei as duas aqui para vocês, né? A primeira foi pelo WhatsApp, a segunda eu fiz pelo próprio sistema, eu só rodei um teste ali para vocês verem. Aí vocês podem ver que o último foi sobre vazamento. Aqui foi manutenção, certo? Foi esse teste que eu rodei. E antes disso a gente pediu um ferro de passar roupa lá para o nosso querido, certo? Então, esse dashboard foi basicamente feito com React e TypeScript, tá bom? E foi conectado no banco do Supabase lá para pegar todas as informações. Aqui eu fiz um insert nas informações só para os gráficos ficarem bonitos, né? Para ter informações anteriores. Mas é basicamente isso. A gente tem uma distribuição por prioridade do que está acontecendo, outra por tipo de serviço, tá bom? Então tem cada tipo de serviço aqui que é pedido. Tem interações por hora nas últimas 24 horas, tá bom? Então, é basicamente isso. Se você for ver aqui, a gente estava às 14, agora a gente está às 15 aqui, então mudou a hora das interações. A interação do ferro foi durante as 14 até as 15, agora essa foi das 15 às 16. E é isso, aqui você já pode ver que a prioridade é alta, então vai precisar aí, que alguém resolva rapidamente. Aqui não. Aqui é apenas um ferro de passar roupa, mas também precisa ser rápido, porque se a pessoa está pedindo, provavelmente ela precisa passar roupa naquele momento para conseguir sair e fazer as coisas dela. Então foi uma solicitação média, tá? A gente classificou de forma média aqui. Então é basicamente isso, o nosso sistemazinho aí, como ele funciona, e com isso a gente conseguiu melhorar a satisfação dos hóspedes nos hotéis, conseguiu ter mais consciência do que estava acontecendo para conseguir tomar ações específicas para os problemas. Por exemplo, problemas constantes de vazamento, problemas constantes de animal, de repente, né, no quarto, né? Enfim, são muitos hotéis, então acontece vários tipos de problemas, a gente consegue mapear eles muito melhor dessa forma. A gente consegue também aumentar as vendas significativamente, porque a gente tem um histórico de reclamação, um histórico de como esse cliente está com a gente, qual que é a impressão que ele está tendo e como a gente pode melhorar essa impressão através da integração com o nosso CRM lá, o HubSpot, tá bom? Um grande abraço aí, espero que fique claro. E esse é um projeto aí que a gente fez que teve bastante resultado, foi muito legal.